Tem um vídeo de oração aqui, orar pelo Daniel, cunhado do evangelista Valdomiro. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar para assistir de oração, pedir oração. Eu quero pedir oração também pelo senhor Douglas. O Douglas é o diretor da Globo Produções. Ele estava na calçada e o caminhão veio, passou em cima dele, quebrou 4 costelas, e as costelas furaram o fígado dele. Ele ia se aposentar agora em dezembro, coitado. Na calçada, conversando, o caminhão vem. Vamos orar por ele. Deus, vem cá, vamos orar, meu jovem. Só Deus, por isso que eu falo, irmãos, firme com Jesus, vigie. Você na calçada conversando, vem um demônio. Aleluia. Meus irmãos, lembra também do meu sobrinho lá do Rio de Janeiro, Antônio Carlos, o nome dele. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, Deus querido, nós queremos colocar diante de Ti, meu Pai, Senhor, Pai, cada pedido de oração, meu Pai, aqui mencionado, Pai, o Daniel, Senhor amado, aleluia, cunhado do Teu servo, ó Pai, Senhor, Pai, o Senhor Douglas, aleluia, Senhor da glória, Pai, nós pedimos a Ti, meu Deus, coloca as Tuas mãos, Pai Santo, Antônio Carlos, ali no Rio de Janeiro, ó Pai, Senhor, Pai, entra ali naquela UTI, meu Pai querido, aleluia, Senhor, Pai, coloca as Tuas mãos santa, gloriosa, aleluia, e poderosa ali naquele lugar, Pai, repreenda toda a enfermidade, olha, Senhor amado, nós pedimos a Ti, aleluia, em nome do Senhor Jesus, Pai, coloca as Tuas mãos santa, repreenda, Pai querido, aleluia, Senhor, toda seta, Pai querido, aleluia, Senhor, Pai, toda confusão, olha, Senhor amado, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai da vitória, aleluia, Senhor, abençoa cada pedido desse sexto, Pai, cada nome, cada foto, aleluia, Pai amado, colocada diante de Ti, ó Pai, abençoa em nome de Jesus, amém. Pega a sua oferta, você está em pé, vamos orar pela oferta. Deus querido, abençoa esta oferta, de um filho que vai ofertar, o que não pode ofertar. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai, que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, tem um aviso: quem não acertou ainda com os diáconos o churrasco sexta-feira, acerte com os irmãos aí, viu? Que nós temos só até hoje à noite para acertar. Acerte com os diáconos aí, por favor. Então, e outra coisa, sexta-feira, o batismo vai sair aqui da esquina ali de baixo, ali, 7h59, viu, irmãos? Porque 8 horas nós estamos caminhando, tá bom? Então aproveita, porque se depois fala assim, o pastor não esperou. Não. Claro, nós temos compromisso com o horário, tá? Eu sou pontual nos horários, mas tem uma coisa que eu detesto, é marcar uma coisa e a pessoa atrasar, e eu sou complicado com essas coisas, não gosto. Tem está conosco o João e a Cleusa. Vocês coloquem em pé o João, a Cleusa, o Felipe e o Mateus, por favor. Como a igreja recebe esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Volte sempre e traga mais gente. Poder sentar, essa é a casa do Pai. Amém, irmãos? Lembramos, irmãos, que o trabalho da igreja, sexta-feira nós temos o nosso batismo do Esmeralda. Durante a semana nós temos oração de terça, né? Até no domingo, aqui de manhã, oração, porque domingo é a Santa Ceia do Senhor. Então os irmãos não percam exatamente a oração durante essa semana. Vamos orar ao Senhor. O pastor Antônio Cláudio é o diretor da noite, está com os irmãos aqui ontem já pregando e hoje vai dar continuidade. Vem cá, meus jovens, vamos pedir a bênção de Deus para que Deus venha falar conosco. Ficamos em pé, igreja. Vamos orar para que Deus venha falar conosco. Deus querido, usa o teu filho como canal de bênção para falar conosco, Pai. Deus continua abençoando o teu filho, o ministério do teu filho, e abençoa o teu filho em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Os irmãos podem se assentar, por favor. Oh, glória a Jesus. Gente boa de Deus, gente boa que segue Jesus, mas segue de verdade mesmo, não é só no Twitter, no blog não, né? Mas segue na vida mesmo, né? Que bom que vocês estão aqui nessa noite, cada um de vocês.
Eu espero que você sinta paz aqui. Eu espero que você sinta alegria, sinta felicidade, sobretudo espiritual. Porque onde está o Espírito de Deus, aí há paz. Onde está o Espírito de Deus, aí há alegria, a liberdade, a felicidade. E eu tenho uma notícia para você, e eu sei que você já sabe disso. O Espírito amoroso do Senhor está conosco aqui nessa noite. Amém? Você crê de todo o coração? Há algo que nós não vemos, mas que está conosco. Algo que não vemos. Deus que é invisível, é Espírito, e Ele está conosco. E Ele é a razão de nós nos reunirmos aqui nessa noite. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio. Eu sou casado com a Rose e temos 3 filhos, o Israel, o Marcel e o Christian. Eu gosto muito de falar da minha família, né? O Israel e o Marcel já casaram e o Christian é o único solteiro lá em casa, tem 15 anos. O Israel casou com a Pati e o Marcel casou com a Tati. Eu já falei ontem, o Christian não gosta, mas agora deveria ser uma Nath, né, na frente. Eu ajudo o trabalho missionário lá na Índia, desde 1994, né? A primeira vez que eu fui para a Índia foi em 94. Eu ajudo a missão Índia Evangelical Time. Em português é Equipe de Evangelização da Índia. É um trabalho missionário que começou em 1973. O fundador é o pastor P.G. Varghese, ou P.G. Varghese. Na Índia costuma abreviar os primeiros nomes e chamar pelo sobrenome. Lá na Índia, os irmãos me chamam de AC, que é a abreviatura de Antônio Cláudio, e alguns me chamam de D'Souza, que é o meu sobrenome de Souza. Eu gosto muito desse trabalho que começa abrindo escolas para os filhos dos Dalits, né, que é o povo na Índia que não tem direito a nada. O sistema de castas que ainda existe devido à tradição da religião hindu, que é mais de 80% do povo da Índia da religião hindu. Então o sistema de castas ainda existe. Tem os Brahmanes, os Vaishyas, os Kshatriyas e os Sudras. São as 4 castas básicas. Depois tem essa gente que eles chamam sem casta, chamam mortos-vivos. Triste, né? Chamar alguém de morto-vivo. Intótico, intocável. Chamam de párias e de Dalits. Ainda hoje, no século XXI, quando um Dalit entra no ambiente que, como diz lá na Índia, tem pessoas de casta, ele entra andando de costa e varrendo onde ele pisa, porque os outros entendem que só onde ele pisa ele contamina as outras pessoas. E os filhos dos Dalits não têm direito à escola. Então eu gosto que a missão, eles começam abrindo escolas para os filhos dos Dalits, e a partir daí são plantadas as igrejas. O último número que eu tive é que nós começamos a contar em 95 e foram abertas 3.018 e depois 4.032, deu 7.050 escolas. E igrejas foram 7.772, quase tudo número 7, né? Mas ainda é muito pouco diante da necessidade de um país que tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. É claro que ser missionário não é para ir para um lugar longe, né? Cada um de nós somos missionários porque nós, como eu falei ontem, a nossa missão é iluminar espiritualmente o mundo. Todos nós somos missionários, né? Todos nós somos missionários. A missão não quer dizer que você precisa ir para um lugar longe. O trabalho missionário começa na sua família, onde você trabalha, né? Ali é o seu candeeiro, né? É o lugar onde você deve brilhar. E isso é muito simples. Jesus diz que isso quer dizer, as pessoas vejam o que você faz e glorifiquem a Deus. É o que a gente faz que manifesta a Deus. É o que a gente faz que manifesta a glória de Deus.
Por isso é uma responsabilidade muito grande. Eu vim contar de uma história de um missionário que, no tempo da cortina de ferro, na Romênia, ele estava preso. E prenderam na mesma cadeia que ele, uma pessoa, um homem, que muito ferido. Esse homem foi preso muito ferido, à beira da morte até. E quando ele entrou na mesma cadeia que esse seguidor de Cristo, esse seguidor de Cristo disse: você me permite orar por você? E aquele homem revoltado disse: não, eu não sou ateu, eu não quero que ore por mim, fica longe de mim, eu não quero oração porque eu não creio em Deus. Aí aquele outro presidiário, seguidor de Jesus, ele disse: tá bom. Ele não falou mais de orar, mas ele cuidou das feridas, curou as feridas daquele homem, cuidava daquele homem. Como a comida que vinha no presídio era muito pouca, ele repartia metade da comida dele todo dia com o outro. Todo dia ele repartia metade da comida, ele comia só metade e achava que o outro precisava se fortalecer, precisava de mais comida. Até que chegou um dia que essa pessoa disse: você é desse jeito porque você segue a Jesus? Ele disse: eu sigo a Jesus. Ele disse: então eu também quero seguir a Jesus. É o que a gente faz que glorifica a Deus. Cada um de nós, às vezes o seu candeeiro, o lugar onde você deve brilhar é, por exemplo, aquele que trabalha no táxi, né? Ali é o lugar que você deve brilhar. Ou na mecânica, onde você trabalha, na escola, na faculdade, ali é o seu candeeiro. Ali que Jesus disse às pessoas: vejam as suas obras, vejam como você é, vejam o que você faz e glorifiquem a Deus. Essa noite eu gostaria de falar desse aspecto tão importante do trabalho missionário, que é glorificar a Deus dessa forma, manifestar a glória de Deus dessa forma. Às vezes a gente tem uma ideia diferente da glória de Deus, e daqui a alguns minutos eu gostaria de falar sobre isso, né? Antes eu queria cantar uma canção, eu vou ajeitar um pouquinho aqui. Perdoa falar isso para vocês, mas um tempo atrás eu ganhei um prêmio muito importante. A minha família ficou muito orgulhosa de mim por causa do prêmio que eu ganhei. Dizem que a modéstia é a vaidade atrás da porta, então perdoa a falta de modéstia, né? Eu ganhei um prêmio muito importante como o missionário mais... Deixa eu até tomar um golinho d'água. Eu ganhei um prêmio como o missionário mais desajeitado do Brasil. É claro que o prêmio é brincadeira, mas os motivos são verdadeiros. O pior deles, irmão, que já aconteceu e aconteceu de verdade. Eu estava falando sobre a brincadeira de esconde-esconde, né? Falando como é que é o esconde-esconde lá na Índia, que chama Hide and Seek, e lá no Japão, que chama Kakuren. E eu fui fazer um menininho que vai bater cara. Isso numa igreja lá em Campinas. A igreja em reforma. E era uma igreja relativamente grande. E tinha atrás de mim, assim, igual aqui, uma cortina assim, que ia de fora a fora. E eu fui fazer um menininho que ia bater cara, né? E eu fui, e eu olhei aquela cortina e eu estava certo que tinha uma parede atrás da cortina. Mas só quando eu debrucei, que eu encostei ali, que eu descobri que não tinha, não. Aí eu descobri que atrás daquela parede tinha só o tanque batismal cheio d'água. Eu caí lá dentro. Eu tive que sair pelos fundos e voltar outro dia para tentar pregar naquela igreja, que não foi fácil. Por isso eu vou pedir um pouquinho de paciência só para ajeitar aqui. Essa canção ela é uma canção missionária e eu gosto muito de cantar essa canção porque ela fala primeiro comigo, né?
ela me desafia. Essa pergunta me desafia, porque a pergunta é: se acaso eu não for, então quem irá? Como eu disse, você ser missionário pode ser aqui perto, na sua família, mas em algumas pessoas Deus tem um plano específico, como teve na minha vida, de me levar à Índia e de dizer: eu preciso que você trabalhe aqui, né? Ainda não há nem 2% de cristãos na Índia, contando católicos e protestantes. A maioria nunca ouviu falar de Jesus, não sabe nem o que é, nem a história. E essa canção diz, primeiro é o quem irá, lá na técnica lá, quem irá, né? E essa canção me pergunta: se acaso eu não for, quem irá? Tanta gente sofrendo e chorando sem a Deus conhecer. É quando eu penso que eu não posso calar-me mais, seu amor me levar. Se nada eu fizer, quem
Essa canção já é a mensagem. Não dá para esperar mais. Não dá para ter outras prioridades. Gente, nós estamos falando aqui ontem, desde o texto lá que já foi lido aqui. Talvez não seja necessário ler de novo sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus. Jesus dizendo que não havia tempo nem para comer, que era um momento de ter pressa, que era preciso fazer a vontade de Deus. Era preciso ele manifestar a Deus. Ele não tinha tempo para nada, porque ele tinha que manifestar a Deus, porque ele era Deus. Ele tinha que manifestar a glória de Deus através das coisas que ele fazia. E como ele está vivo através daquilo que ele faz. Mas assim, sabe que o meu inglês ele é muito simplesinho, né? Muito simplesinho. Mas eu preciso pregar em inglês quando eu saio fora do Brasil. Lá na Índia preciso pregar em inglês. E eu comecei a decorar os versículos. E eu lembro que a primeira mensagem que eu preguei em inglês, eu vou dizer um pedacinho aqui para você. Eu disse assim, numa campanha missionária, eu disse: God so loved the world that He gave His only begotten Son. É João 3,16. Deus amou o mundo que deu ao mundo a seu único, unigênito Filho. E eu emendei e disse: And the Son of God so loved the world that He gave His only begotten Church. Se você entender um pouquinho inglês, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. E o Filho amou o mundo de tal maneira que deu a sua igreja. Que deu a sua igreja, a sua única igreja. Assim como o Filho veio para manifestar a glória de Deus, o Filho de Deus enviou a igreja para manifestar a glória de Deus. Aleluia, Deus! Para manifestar a glória de Deus. Eu espero que a glória de Deus encha esse lugar. Eu espero que a glória de Deus encha a sua vida. Eu espero que você entenda o que é que Deus espera de você. E o que significa manifestar a glória de Deus e entender que essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Eu gostaria de ler um texto com você que está em 2 Coríntios. Eu vou ajudar você. Pode, se quiser ficar em pé ou sentado mesmo, que eu vou ficar em pé, se você quiser, pode continuar sentado. 2 Coríntios, eu vou ajudar você a dar uma dica importante para você encontrar rápido. 2 Coríntios fica depois de 1 Coríntios. Agora vai, né? 2 Coríntios capítulo 8. Está falando da vontade de Deus aqui. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também assim mesmo se entregaram ou se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, e depois ao próximo, pela vontade de Deus. Pode sentar. Pela vontade de Deus. A vontade de Deus então significava uma entrega, de se dar a Deus e de se entregar, de se dar ao próximo. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui nesse texto, a história toda, ele está dizendo assim: olha o que a graça de Deus está fazendo lá na igreja da Macedônia. Eu espero poder usar essa expressão para vocês aqui, nesse primeiro culto, primeiro encontro missionário.
para dizer assim: olha o que a graça de Deus está fazendo na igreja do Jardim Maristela. Olha o que a graça de Deus está fazendo lá. Por quê? O que estava acontecendo lá na Macedônia? E o apóstolo Paulo, falando uma igreja abastada de Corinto, dizendo: aqueles irmãozinhos que eram pobres de dinheiro, mas ricos de generosidade, quando foi preciso fazer uma ajuda para os irmãos da Judéia, que estavam em grande dificuldade, eles suplicaram para que não os tirassem da lista dos que queriam ajudar. Você entende isso? Os irmãos da Judéia estavam em grande dificuldade, então passaram nas igrejas uma lista daqueles que poderiam ajudar. Só que os irmãozinhos da Macedônia eram tão pobres quanto aqueles que eles desejavam ajudar. O normal seria dizer: não, irmão, vocês não se incomodem, não se preocupem vocês com isso, vocês não precisam se incomodar com isso. Por quê? Porque vocês são tão pobres quanto aqueles que estão em dificuldade. Eles suplicaram, dizendo: gente, por favor, deixa a gente participar, não tira a gente da lista, não. E aí o apóstolo Paulo dizendo: sabe de uma coisa, irmãos? Os irmãozinhos da Macedônia fizeram mais do que todo mundo, até do que vocês, proporcionalmente falando. Sabe por quê? Porque primeiro eles se entregaram ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se entregaram ao próximo também. Eles fizeram uma entrega. O começo da manifestação de Deus, que Deus se manifestou através daquilo que eles fizeram, a tal ponto do apóstolo Paulo dizer: olha o que a graça de Deus fez na vida daqueles irmãos. Olha o que a graça de Deus fez na vida dos irmãozinhos e dos irmãos do Jardim Maristela. Olha o que a graça de Deus, porque eles manifestaram a Deus através daquilo que eles fizeram. Mas por que eles fizeram? Porque eles fizeram primeiro uma entrega. Deus e uma entrega. Gente, a vontade de Deus, quando Jesus está falando assim, da vontade de Deus, eu vou fazer só um parênteses aqui para explicar isso, esperançoso que todos vocês entendam isso dessa vez. O resumo de tudo que é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Se a gente for resumir numa coisa só, a vontade de Deus é que a gente ame a Deus e ame ao próximo também. Quando perguntaram para Jesus: Jesus, se o Senhor puder resumir numa frase toda a lei, toda a vontade de Deus, tudo que existe de princípios, de conceitos, de definições, o Senhor consegue definir isso numa frase só? Ele disse: claro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso resume tudo o que você pensa a respeito do que é fazer a vontade de Deus. Sabe que lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus deu os princípios mais altos, esses aqui, os princípios mais altos que foram para dentro da arca, a outra lei de Moisés ficou fora da arca. Essa aqui eram os princípios mais altos, que se resumem numa coisa: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Aqui existem 10 princípios, 4 dizem respeito a amar a Deus e 6 dizem respeito a amar o próximo. Por exemplo, amar a Deus e não ter outros deuses além dele. Amar a Deus e não fazer imagens de esculturas para colocar no lugar dele. Amar a Deus e não usar o nome de Deus em vão. Amar a Deus e respeitar o nome de Deus. Amar a Deus acima do seu desejo de ganhar dinheiro do seu trabalho. Por isso aquele conceito do Shabat, que era separar um dia para falar que Deus estava acima da terra do seu desejo de ganhar dinheiro. Então é amar a Deus acima do dinheiro. E depois,
Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não tirarás falso testemunho, não cobiçarás. O apóstolo Paulo disse, tudo isso se resume numa coisa só: amar o próximo como a si mesmo. Então fica muito, eu não vou entrar aí, vou ter que passar daqui para diante, mas se você entender, até a ceia, o vinho representa amar a Deus.